Agora pega a sua Bíblia aí, abra ela lá no Êxodo, capítulo 31, versículo 1 até o 11. Glória a Deus. Estamos felizes com o Senhor porque nós estamos vivendo o ano de Caleb. Êxodo capítulo 31, verso 1. O ano de Caleb nós estamos conquistando, estamos subindo a montanha. Sim ou não, pastor Sivaldo? Glória a Deus. E hoje nós chegamos no último dia de outubro. Amanhã já é novembro. Aleluia, daqui a pouco. E nós estamos aqui, firmes e fortes. Aleluia. Êxodo 31. Aí foi de Deus, é profético. Nem pensei nisso. Glória a Deus. Então, irmão, hoje, dia 31 de outubro, é o dia do... Cri, cri, cri. Aleluia, glória a Deus. Ainda bem que tem um crente aqui. Não, e glória a Deus que ninguém falou que era o dia do Halloween. Está repreendido em nome de Jesus. Dia 31 de outubro, irmão, dia da reforma. 508 anos, se eu não me engano, da reforma, em que Deus levantou um homem para trazer esse avivamento para nós, e nós estamos aqui até hoje, e hoje nós comemoramos os 508 anos da reforma protestante. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, só gratidão ao Senhor, porque nós rompemos mais um mês e nós estamos subindo a montanha, irmãos. Glória a Deus. Como o Mateus profetizou aqui, ó, ainda faltam 2 meses, mas Deus ainda vai fazer grandes coisas no nosso meio. Amém, queridos? Glória a Deus. Que você seja cheio hoje do Espírito de Deus para você vencer, para você continuar subindo a montanha, para você falar como Caleb, irmão, que você está cheio de gás, cheio de energia, porque ainda não acabou. Deus tem mais, Deus tem sempre mais, Deus é fonte inesgotável, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo 31, versículo 1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo... Falou quem a Moisés, irmãos? O Senhor. O Senhor. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo... Eis que tenho chamado por nome a Bezalel. Quem ele chamou por nome, irmãos? Bezalel. Aleluia. Filho de Uri. Filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, e de conhecimento e de todo lavor, para elaborar projetos, trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar, e em entalhes de madeira para trabalhar de todo o lavor. Verso 6, e eis que tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação e a arca do testemunho, e o propiciatório que estará sobre ela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com os seus utensílios, e o candelabro de ouro puro, todos os seus pertences, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, e as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário, farão conforme a tudo que tenho mandado. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Pode tomar o seu lugar aí. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos sendo cheios do Espírito de Deus. Cheios do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Irmãos, é tremendo você vir para este lugar, você está aqui buscando a presença de Deus, cheios da presença de Deus, cheios do Espírito de Deus. Mas, irmãos, eu quero te falar que nós estamos buscando aqui, nós estamos atraindo a presença de Deus, nós estamos diante da presença de Deus com um propósito. Aleluia. E é isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração nesta noite.
para compartilhar com os irmãos. Mas para que nós possamos entrar aqui nessa palavra sobre esse moço, Bezalel. Bezalel significa sob a proteção de Deus ou a sombra de Deus. Sob a proteção de Deus ou a sombra de Deus. E aqui, irmãos, nós vemos o próprio Deus chamou Moisés e falou para Moisés: eu escolhi Bezalel. Aleluia. E aí, irmãos, eu olho para a minha vida e você pode olhar para a sua vida. Deus, ele chamou alguém, eu não sei quem ele chamou, foi o apóstolo Marcelo, foi a sua mãe, seu pai, a sua esposa, seu vizinho. Deus chamou alguém e olhou para alguém e falou assim: eu escolhi você. Aleluia, aleluia. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: Deus escolheu você. Aleluia. É forte, irmãos. É forte. O próprio Deus, o próprio Senhor, irmãos. O próprio Senhor, pastor Sivaldo. Aleluia. O próprio Senhor, Rafael, irmão Rafael. Um dia ele olhou para alguém, ele chamou alguém. Alguém que tinha intimidade com ele. E ele falou: eu escolhi você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas como eu disse aqui, irmãos, há um propósito. Há um propósito. Se a gente for aqui uns capítulos anteriores, lá no capítulo 23, Moisés ele sobe ao monte para se encontrar com o Senhor. E Moisés ele fica ali 40 dias naquele monte, e Moisés desce daquele monte do jeito que você já sabe. Cheio da glória de Deus. O rosto de Moisés resplandecia. Moisés teve um encontro com Deus ali naquele monte. E no verso 24, o Senhor ele chama Moisés e começa a descrever para Moisés que ele queria uma habitação, uma morada, uma casa, um lugar para ele estar no meio do povo. E ele fala para Moisés que Moisés deveria construir um tabernáculo, uma tenda, aonde a presença de Deus se manifestaria, aonde Deus falaria com a congregação, aonde Deus falaria com Israel. E ali, irmãos, capítulo 24, capítulo 25, capítulo 26, capítulo 27, capítulo 28, aqui é a lição de casa para você. Capítulo 29, Deus ele vai descorrer como ele queria esse tabernáculo, essa tenda, o que iriam ser colocado ali dentro, e tudo com um propósito. Deus não é Deus de coincidência, Deus é Deus de propósito. Tudo que Deus cria, tudo que Deus projetou, foi com um propósito. Amém? Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. E aí, irmãos, até o capítulo 31, quando chega nessa passagem, Deus ele está instruindo Moisés a criar, a construir essa tenda, construir esse tabernáculo. E aí, irmãos, quando chega aqui no verso 31, Deus ele chama Moisés e ele fala com Moisés. E ele diz assim: eis que tenho chamado por nome Bezalel. Aleluia. E aqui, irmãos, Deus é maravilhoso. Deus ele nos chama. Aleluia. E todos nós que estamos aqui, você que está em casa, nós somos chamados por Deus. Mas com um propósito. Deus ele fala que ele coloca em Bezalel o espírito dele. O espírito dele. E é isso que nós estamos fazendo aqui. A sexta-feira Fire, para nós buscarmos a presença de Deus, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Porque Ele nos chamou. Ele nos chama pelo nome, irmãos. Deus, Ele sabe o nosso nome. Ontem a gente estava numa reunião aqui com o apóstolo ali, eu estava conversando com o apóstolo, a gente conversando algumas coisas e falando de algumas situações. E tem pastores por aí, irmão, que ele não sabe o nome do discípulo. Ele não sabe. Mas Deus sabe o meu e o teu nome. Deus ele nos chama pelo nome.
E Ele sabe o significado do teu nome. Bezalel, aquele que está sob a proteção de Deus, ou a sombra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E Deus, Ele coloca do Espírito dele sobre esse homem, com um propósito, irmãos. E que propósito? Deus, Ele precisava construir uma casa para ele. Ele precisava construir uma casa para ele, porque ele queria estar no meio da congregação, amém? No meio do seu povo, amém? Como ele está aqui agora, aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Só que a casa que Deus habita não é de qualquer forma, de qualquer maneira. E Deus, Ele coloca o Espírito dele sobre Bezalel. Um espírito de sabedoria, de entendimento, de conhecimento. Aleluia, aleluia. Bezalel, irmãos, ele tinha algum talento. Ele tinha alguma habilidade. Ele tinha alguma expertise. Ele já tinha. Porque todos nós temos, irmãos. Todos nós nascemos com algum talento. Aleluia. Olha para o seu irmão e fala: você tem talento. Todos nós temos um talento, irmãos, uma habilidade. Todos nós temos. E Bezalel, ele já tinha. Mas a Bíblia diz, irmão, que Deus colocou o Espírito dele em Bezalel e o encheu de sabedoria, de entendimento e de conhecimento, para elaborar projetos, para trabalhar com ouro, com prata, com cobre, irmão, com tecido, com pintura, tudo que você imaginar, Deus derramou sobre a vida daquele homem, porque havia um propósito que Bezalel teria que cumprir. Aleluia. Quem está entendendo? Quem veio buscar o Espírito de Deus? Aleluia. Quem vai sair daqui cheio do Espírito de Deus? Aleluia, glória a Deus, mas com um propósito. Aleluia, com um propósito. Deus, Ele nos chama com um propósito. Deus, Ele vai te encher de sabedoria, Ele vai te encher de conhecimento. Aleluia, Ele vai te capacitar. Aleluia, mas há um propósito. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Irmãos, e o que Deus ministrou no meu coração, irmãos? Deus não habita em qualquer casa. E não pode ser de qualquer maneira. Aleluia. Aqui, irmão, nesse tempo, aonde aconteceu essa história, a passagem bíblica, esse relato, Deus, Ele se manifestava de uma outra forma, de uma outra maneira. E a Bíblia diz que hoje Deus, Ele não habita em tabernáculo, em templo, feito por mão de homens. Deus, Ele habita dentro de nós. Aleluia. Olha para esse tabernáculo que está do seu lado aí e fala: eita, que tabernáculo bonito. Aleluia. Quando Deus construiu o tabernáculo, irmão, Ele chamou alguém específico e Ele colocou coisas específicas. Aleluia. E hoje eu e você somos esse tabernáculo, a morada do Altíssimo, a morada de Deus. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. E a Bíblia diz, irmão, que Deus, Ele se manifestava ali, na tenda da congregação, no tabernáculo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas, irmãos, qual que é o propósito de Bezalel? Era construir tudo aquilo para que Deus pudesse habitar. E hoje nós que estamos aqui buscando o Espírito Santo, a presença de Deus, ser cheio do Espírito de Deus, nós somos Bezalel. Você é Bezalel. Fala para o seu irmão: você é Bezalel. Aleluia. Você é um construtor. Você é alguém que Deus vai usar. Aleluia, aleluia. Ontem eu estava conversando com o pastor Jaime, quando nós saímos daqui do seminário. E eu falei para ele: pastor Jaime, eu tenho muita gratidão pela nossa igreja, pelo nosso ministério. Porque Deus usou muitos Bezaléis. Deus usou muito Bezalel aqui nessa igreja, irmão, para construir esse tabernáculo.
para construir esse tabernáculo. Aleluia. Porque eu cheguei aqui, eu não era um tabernáculo. Você chegou aqui, você não era um tabernáculo. Porque nós não tínhamos essas coisas que Deus escreveu aqui, irmãos. E Deus precisou chamar alguém pelo nome. Quem está entendendo? Quando Deus levantou o apóstolo Marcelo, quando Deus levantou os pastores que estão aqui, que ministram na nossa vida, outros que não estão mais aqui, mas que ministraram na nossa vida, Deus chamou pelo nome, porque Ele queria construir um tabernáculo para Ele habitar. E o tabernáculo sou eu e você. E hoje Deus nos traz aqui nessa sexta-feira de fogo, de poder, para nos encher do Espírito dEle, irmão. Nosso apóstolo, ele tem ministrado aqui, nós temos ensinado isso. A nossa igreja, irmão, ela ensina a palavra. E nós estamos aqui na palavra, você está olhando a palavra. Deus encheu Bezalel com o seu espírito, mas não foi para ficar sapateando, não foi para ficar pulando, não foi para ficar fazendo meninice, foi com um propósito, porque aí fora Deus quer construir tabernáculos. Aleluia. Deus vai usar a minha e a sua vida para construir moradas, aonde Ele vai morar, irmãos, aonde Ele vai morar. Aleluia, aleluia. Ah, pastor, mas eu não consigo, eu não posso. Eu te provei aqui na Bíblia, Bezalel, ele tinha algum talento, mas Deus encheu ele com mais talentos ainda, com um propósito, porque Deus queria construir uma habitação. Deus queria construir uma morada. Quantas pessoas passam pelo nosso dia a dia, no nosso convívio, no nosso trabalho, no nosso relacionamento, que ainda não são morada de Deus, ainda não são o tabernáculo do Altíssimo. E Deus hoje está nos enchendo. Aleluia, 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 aleluia. Deus está nos enchendo, aleluia, com o Espírito dEle. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está nos enchendo, irmãos, aleluia, com o Espírito dEle. Aleluia. Porque existem muitas pessoas que Deus quer transformar em morada. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória. Existem muitas pessoas que ainda não são morada do Senhor, ainda não são morada do Altíssimo. E Deus quer usar a minha e a tua vida, irmão. Ah, mas eu não sou Bezalel. Então você não é Bezalel, você vai ser o Alioabe, o ajudante de Bezalel, que recebeu do mesmo Espírito. Recebeu do mesmo Espírito. E a Bíblia diz assim, irmão, que Deus ainda deu para eles um coração. Um coração, irmão, diferenciado. Um coração, irmão, tratável. Um coração ensinável. Um coração grato. Porque quando nós temos um coração tratável, um coração grato, um coração ensinável, a gente abre esse coração, irmão. E quando a gente abre o nosso coração, o Espírito de Deus vem. Aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 glória. Abre o coração, irmão, abre o seu coração. O Espírito de Deus está aqui, aleluia, aleluia, aleluia. E Ele quer levantar os Bezaléis, os Alioabes. Ele quer levantar com um propósito, irmãos, porque Deus quer construir habitações aonde Ele vai morar, aonde Ele vai se manifestar. Aleluia, aleluia, aleluia. Ali no meio daquele deserto, irmãos, Deus se manifestava no meio daquela congregação. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, sabe quando que eu entendi isso daí? Eu já era crente, 6 anos de crente. Aleluia. Em 2016, quando eu fui para o meu primeiro encontro com Deus,
Eu já era crente, irmão. Mas eu era o crente 3S, apóstolo. Eu era o crente 3S, irmão. Crente salvo, sentado e satisfeito. Eu era esse crente. Mas em 2016, quando eu fui para o meu primeiro encontro, eu esqueci de trazer minha primeira Bíblia e o meu esboço do meu encontro. Eu tenho lá, eu vou emoldurar ele, eu vou pôr na parede da minha sala. Quando eu caí com a cara no pó, pastor, na presença de Deus, eu estava com a minha Bíblia no colo aqui, sentado lá na cadeirinha. Você sabe, quem passou no encontro, não posso dar muito spoiler. E eu estava lá sentado e já era no finalzinho do encontro, naquela parte lá, você sabe, né? Aleluia. Glória a Deus. Que Deus, ele sempre deixa o melhor pro... Aleluia. E eu tô lá sentado, irmãos, e o apóstolo Jairo está ministrando. O apóstolo Jairo está vindo na nossa direção, no meio do corredor. O apóstolo estava lá, a gente estava lá. Foi o nosso primeiro encontro aqui da IPA. 2016, vai fazer 10 anos. Agosto de 2016. Ano que vem faz 10 anos do primeiro encontro. E quando aquele homem de Deus passou, irmão, liberando uma unção sobre a nossa vida, o Espírito de Deus veio sobre nós, irmão. Todo mundo que estava ali, nós caímos no chão e eu caí, irmão. Do jeito que eu caí aqui, com a Bíblia na mão, o esboço em cima da Bíblia, eu caí e já fiquei. E quem disse que levanta? Quando, irmão, a presença vem, não tem um crente que fica em pé. E ali eu fiquei, irmão. E ali eu fiquei, Deus enchendo do Espírito, irmão, enchendo do Espírito. Para resumir aqui, irmão, eu levantei, ou me levantaram, eu não lembro. E o esboço estava grudado aqui na minha cara. E aí ficou faltando um pedaço do esboço, assim, saiu um pedaço fora. Tá lá, faltando um pedaço do esboço. E naquele momento, irmão, eu recebi aquela unção. E nós voltamos daquele encontro, irmão, parecendo aquele cara do Quarteto Fantástico. Aquele que acende e sai voando. O tocha humana. Aleluia. E nós chegamos na igreja, irmão, o apóstolo falou, agora é célula, vamos fazer célula. Eu falei, vamos fazer célula. O que é célula, apóstolo? Ele falou, célula é assim, você vai para uma casa e começa a ministrar na vida das pessoas, as pessoas vão se render nos pés do Senhor e tal. Eu falei, é isso mesmo. Arruma uma casa e vai. Eu falei, eita glória, eu olhei pro Jefferson, falei, Jefferson, agora, irmão, nós precisamos de uma casa, Deus encheu a gente com o Espírito dele lá no encontro. E o Jefferson falou, vamos lá na minha casa então. Entramos na casa do Jefferson, começamos a célula Peniel. E eu estou resumindo a história. A célula Peniel, ela tem 9 anos e ela continua lá na casa do Jefferson. Agora está na casa da Débora. Quantas pessoas já foram alcançadas nessa célula? Quantas células saíram dali daquela célula? Porque o Espírito de Deus, ele veio sobre a minha vida, irmão, veio sobre a nossa vida. E essa igreja começou, irmão, célula para lá, célula para cá. E nós estamos aqui hoje. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, abre o seu coração e deixa o Espírito de Deus te encher, irmão. Aleluia, aleluia. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E através da sua vida, Deus vai derramar conhecimento, Deus vai derramar autoridade, Deus vai derramar sabedoria. Tudo isso que está escrito aqui, irmão, é promessa de Deus para a nossa vida. Eu quero repetir para que isso fique gravado no seu coração. Versículo 3 diz assim: e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria. Fala comigo, sabedoria, entendimento e conhecimento. Aleluia, aleluia, aleluia. É isso que Deus tem para nós. É isso que Deus tem para nós. Quando nós abrimos o coração, irmãos. Quando nós abrimos o coração. Eu estava falando hoje com a irmã, a Bia, que está ali com a minha esposa, caminha conosco. Falei, Bia, não tem um personagem bíblico que não passou por problema, que não teve dificuldade. Né, Bia? Que a gente veio conversando no carro e ela falou, pastor, não é fácil ser crente não, pastor. Não pode isso, não pode aquilo. Eu falei, mas pode ir para o céu. Pro céu pode. Pro céu pode. Fala pro seu irmão, pro céu pode. Pro céu pode. Aleluia. 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 Aleluia.
Mas o maravilhoso de Deus, irmão, é que Deus, ele nunca nos enganou, irmão. Tá tudo aqui. Se você abrir a Bíblia, pega lá todos os personagens bíblicos e veja se há algum que venceu uma luta, uma batalha deitado na rede. Não tem, irmão. O próprio Senhor Jesus falou para nós. Falou, tem de bom ânimo. Vai ter as lutas, vai ter as dificuldades, mas eu vou te encher. Eu vou te encher do meu espírito. Foi assim que Jesus venceu, porque Jesus, ele era homem, 100% homem, ele venceu, irmão, porque Deus o encheu do seu espírito. Quando Jesus, ele entra naquele rio, ele chega diante de João Batista. Ele chega diante de João Batista, e João Batista fica constrangido. E Jesus fala assim, mas para que se cumpra a justiça, a obediência de Jesus, irmão. Jesus está fazendo o quê? Jesus está fazendo como Bezalel. Não tem nem relato do Bezalel aqui, irmão. Só fala que Bezalel começou a trabalhar e construir as coisas. Porque muitas vezes, irmão, a gente fica assim, mas será? É isso mesmo? Eu tenho capacidade? Eu tenho sabedoria? Eu tenho entendimento? Aí a gente, irmão, a gente fica com medo. E é verdade. A gente tem medo. Nós somos seres humanos. Mas Deus, ele está nos enchendo com o Espírito dele. Porque há um propósito, irmão. Pense nisso, reflita nos dias que nós estamos vivendo, irmão, pelo amor de Deus. Eu vou falar igual o apóstolo Paulo agora. Rogo-vos, pois, irmãos, da IPA, Brasil, aleluia, eita glória. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo amor de Deus, irmãos, olhem em volta, o que nós estamos vivendo nesse mundo. Quantas criaturas estão descendo à sepultura, sem se tornar um tabernáculo de Deus. Hello. Quantas criaturas estão descendo à sepultura, sem se tornar a habitação de Deus. Porque aquele que não tem Jesus, ele não é filho de Deus. Ele é criação de Deus. E se ele morre, ele não vai para o céu, ele vai para o inferno. E se nós não formos lá, como Bezalel, apresentar ou construir um tabernáculo, uma habitação, Deus, ele quer usar a nossa vida. É para isso, irmão, que ele nos enche do Espírito dele. Pode sapatear? Pode sapatear. No Espírito você pode. A palavra de Deus diz isso. Aonde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Pode sapatear, pode dançar. Pode. Com ordem e decência? Pode. Deus não é Deus de confusão, nem Deus de bagunça. Pode. Mas você também pode ser um Bezalel, cheio do Espírito de Deus, e começar a construir habitação para o Altíssimo, moradia para o Altíssimo, moradia para o Altíssimo. Irmão, nós vamos liberar uma unção sobre a sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Para você que está aqui, você que está em casa, você que vai assistir essa mensagem depois, essa unção vai alcançar a sua vida. Ramassuri andarabaya sheri andarabas. Recandarabaya shori andalabashei andala. Irmão, pega os profetas, irmão, profetas menores, profetas maiores. Deus chamando. E os profetas também tiveram medo. Jeremias teve medo, irmãos. Isaías teve medo. Mas eles foram com medo mesmo. E Deus usou a vida deles. Porque Deus, ele nos enche com seu Espírito. Ele nos dá uma capacitação, irmão, para que nós possamos romper, para que a gente vá e o tabernáculo seja estabelecido e adornado. Aleluia. Irmão, é tão específico as coisas que Deus, ele pediu que fosse construída para colocar dentro daquela tenda. Uma coisa que me chamou muita atenção é que ele fala aqui no versículo 11, o último versículo que eu li, ele fala assim: e o azeite da unção e o incenso aromático para o santuário farão conforme tudo
que tenho mandado. Aleluia. Glória a Jesus. Agora olha só. Aleluia. Deus ele fala assim, irmãos. Aleluia, Jesus. No versículo 38 do capítulo 30, ou seja, é um versículo anterior ao que a gente começou a ler. Desculpa, o 37. Ele diz assim: porém, o incenso fareis conforme essa composição. Não fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. O homem que fizer como este para cheirar, será extirpado do povo. Irmãos, era tão específico as coisas que Deus ordenou que fizesse para colocar dentro da habitação, que se alguém fizesse alguma coisa parecida para uso próprio, Deus ele mandou arrancar do meio do povo. Porque aquilo que Deus fez para colocar dentro de mim e de você é coisa sagrada, é coisa santa, é coisa separada. Irmão, o cheiro que você tem, aleluia, aleluia. Irmão, dentro de você tem um altar, querido. Eita glória. Dentro de você tem uma arca, onde a presença de Deus ela repousa. Aleluia. Dentro de você tem um propiciatório. Aleluia. Onde o sangue de Jesus foi derramado para purificar o seu pecado, o meu pecado. Aleluia. Se nós fizermos essa analogia, irmão, hoje nós somos a morada do Altíssimo. Deus ele não habita em templo feito por mão de homens. E Deus ele pediu essas coisas para que estivesse dentro do tabernáculo. E se nós fizermos essa analogia, hoje nós somos o tabernáculo de Deus. Todas essas coisas que Deus mandou Bezalel construir, está dentro de mim, está dentro de você. Aleluia. Você já pensou nisso? Aleluia, aleluia. E aí, irmãos, o Espírito de Deus ele vem para nos capacitar, porque Ele quer que todas essas coisas também estejam dentro daquelas pessoas que vão se tornar o tabernáculo, a morada do Altíssimo. Aleluia, 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 aleluia. Irmão, o deserto, oh aleluia, o deserto é um lugar árido, um lugar, irmãos, com pouca vida. Mas quando Deus ele descia naquele tabernáculo, aleluia, ele se manifestava, a glória de Deus se manifestava naquele lugar. Ali havia vida, ali havia plenitude, ali havia abundância, irmão. A Bíblia diz, irmão, que aquele povo ele caminhou naquele deserto 40 anos. E nesses 40 anos, irmãos, aquele povo eles tiveram sustento, eles tiveram alimento, eles tiveram a provisão do Senhor, irmãos. Mas sem a presença de Deus ali não tinha nada. Se a pessoa se perde no deserto, ela morre. E assim são aquelas pessoas que estão sem a presença de Deus, que não se tornaram uma habitação de Deus. Elas estão num deserto, num lugar de morte, num lugar de escassez, num lugar de sede, num lugar de calor e num lugar de frio. Porque dizem, eu nunca fui, que no deserto de dia é muito calor e à noite é muito frio. Mas um dia eu ainda vou, para a glória de Deus, aleluia. Leva eu lá no deserto. Aleluia, glória a Deus. Não para ficar no deserto, mas para conhecer a história bíblica em 3D. Irmão, a gente tem que ser crente ligeiro, irmão. Tem que saber o que pede na sua vida. Na sua boca tem poder, aleluia. Ô Espírito Santo, obrigado. Glória a Jesus.
Amém, queridos? Deus vai nos encher com o seu Espírito, mas com um propósito. Quem crê? Aleluia. Então se coloque em pé. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Irmão, nós vamos liberar uma unção sobre a sua vida agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Raia suriandarabaxê. Recanabaia suriandarabaxô de candarai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Dê um passo de fé, irmão. Coloque a sua mão aqui no altar. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar com você. Você vai pedir isso para Deus, irmão. Peça para Deus: Senhor, eu estou buscando. Eu quero mais da tua presença. Mas tenha essa consciência, irmão. Tenha essa consciência. Deus, ele vai te encher do Espírito dele. Aleluia. Mas com um propósito, irmão. Eu sei que lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança, existe alguém que ainda não conhece a Jesus. Existe alguém que ainda não é um tabernáculo. Existe alguém que ainda não é morada do Altíssimo. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas nessa noite, irmão, Deus, ele está nos capacitando. Deus, ele está derramando do seu Espírito, porque ele vai usar a tua vida, Bezalel. Ele vai usar a tua vida onde você for, meu irmão. Deus, ele vai te fazer nessa noite, aleluia, aleluia, um construtor, irmão. Você vai construir sobre a vida de alguém um altar onde Deus vai se manifestar, aleluia. Recebe dessa unção, recebe dessa imposição de mãos e peça ao Senhor Jesus: vamos ligar agora aqui na terra o que será ligado no céu.